Brasil apresenta de Maicon Guedes. À meia-noite desenterrem meu cadáver. Narração Marcelo Fávaro. Na madrugada ele acordou, muitíssimo assustado, ao som das gargalhadas infernais, enquanto seu nome era bradado. A fogueira ainda queimava sutilmente. Próximo a ela havia uma estaca cravada no chão, mantendo fincada na sua extremidade a cabeça de alguém. Após esfregar os olhos abruptamente, ainda deitado no chão rachado da caatinga, o sujeito, que acordara ao som das gargalhadas mortais, não acreditava no que os seus olhos estavam vendo. Era a cabeça decapitada e fixada na estaca, presa, ainda viva, sorrindo e clamando o nome do seu algoz, exibindo seus dentes salivantes que brilhavam úmidos ao clarão das chamas. A cabeça. Mas antes de prosseguir, eu contarei desde o início como tudo aconteceu e apresentarei 3 sujeitos, 3 homens em conflito, especialmente esse desafortunado que carregava consigo uma cabeça. A cabeça na vasta madrugada. A cabeça prestes a enfrentar terríveis assombros durante a sua caminhada noturna. Ato 1. Minha cabeça será a sua herança. Tragam-me a cabeça de Sérgio Santana. A ordem foi dada ao cangaceiro Lourinho, um dos mais temidos da região e também o mais ganancioso, disposto a praticar qualquer atrocidade em troca de riquezas. Lourinho, o cangaceiro destemido, rapaz bruto que já enfrentou 3 homens armados usando apenas um caule de cana-de-açúcar, era também um covarde, tendo matado crianças, tendo matado senhoras e até gestantes. Agora Lourinho recebe ordens de um fazendeiro e, por um punhado de réis, seguirá a viagem em busca do ex-cangaceiro, chamado Sérgio Santana, que há alguns anos deixou o banditismo ao se apaixonar por uma moça bonita. O fazendeiro afirma que o ex-cangaceiro, o Sérgio Santana, ainda possui uma dívida pendente. E após tantos anos a dívida só seria paga tendo em mãos a sua cabeça. Era como se fosse um troféu. Lourinho, que tinha uma rixa com Sérgio Santana, não hesitou em aceitar o serviço de trazer a cabeça do ex-cangaceiro. Eu vou sim, degolo e volto. Foram as únicas palavras de Lourinho ao fazendeiro enquanto montava em seu cavalo, descobrindo-se da sombra do telhado da fazenda, indo ao encontro do mormaço que aquecia o seu chapéu de couro com formato de meia-lua. Em algumas horas, quando a lua nefasta macular o céu, Lourinho chegará à cidade onde mora o Sérgio, o ex-cangaceiro, e será surpreendido por uma tenebrosa, uma horrível surpresa. Toque, toque, toque. Batem na porta do meu caixão. Como poderia eu responder estando imerso nessa escuridão? Quem vem lá furioso, com sede de decapitação? Retire logo essa tampa, carrasco, e mostre-me o seu facão. A meia-noite se aproximava. O céu escuro como breu cobria a cidadezinha feito um lençol lúgubre. Enquanto isso, os galopes do cavalo de Lourinho minimizavam-se, parando em frente ao bar preferido do cangaceiro.
Bastou apenas um gole de cachaça e logo Lourinho montava em seu cavalo de novo, cavalgando ligeiro, rumo ao cemitério, após receber a notícia de que Sérgio Santana, o cangaceiro, na verdade o ex-cangaceiro, bateu as botas e era sepultado naquele mesmo momento. Indiferente com o fato de um enterro à noite, o cangaceiro segue veloz pela estradinha de terra, de encontro marcado com o defunto, o seu novo lar, né? O lar do defunto. Bom, vocês entenderam. Lourinho, com dificuldade, forçava seu cavalo a subir um morro íngreme que dava acesso aos fundos do cemitério. O bicho relinchava aos escorregões, quase desistindo da subida. Só que a quantidade de açoites era tão absurda que o cavalo, não suportando mais o flagelo, ferozmente esforçou-se até chegar ao topo. Lourinho desce do cavalo e caminha pelo jardim de cruzes. Esconde-se atrás dos galhos secos de uma árvore, sob o luar efêmero, e observa algumas pessoas deixando o local, onde Sérgio Santana permanecia em sono perpétuo. No exato momento, na mesma hora que a última pessoa deixou o local, Lourinho foi de encontro à cova. Verificou o nome. Estava lá, Sérgio Santana, riscado na madeira e esfregando as mãos uma na outra, sorrindo de tanta felicidade, repetia para si como era dotado de sorte, já que não precisaria travar duelo com Sérgio Santana, que na verdade era um exímio atirador. Bastava apenas cavar e arrancar a sua cabeça, levar para o fazendeiro e, bem, receber a recompensa. A cova era rasa, e com as próprias mãos, Lourinho espalhava a terra, abrindo a passagem até encontrar o caixote fúnebre. Coberto de ansiedade, freneticamente ele puxava a tampa do caixão, mantendo um de seus pés na cova, que não era nada funda, e o outro pisando na parte mais elevada do amontoado de terra. Após abrir o caixão, ele sai da cova dando um passo para trás. Que isso? Arremessa a tampa para o lado e permanece em pé, em frente ao buraco onde o defunto estava enterrado. Lourinho é atingido por 2 balaços, um no pescoço e o outro direto no coração. O sangue esguicha da jugular enquanto o cangaceiro cai em cima da cova vizinha, colorindo a terra funesta de um vermelho intenso. Do caixão, um ser se levanta, sem nenhuma pressa. Dá alguns passos até o corpo de Lourinho e verifica se o recente defunto baleado é de fato um defunto mesmo. O ser que brotou da cova guarda o seu revólver. Em seguida, retira de dentro do caixão onde estava enterrado um facão muito afiado, perfeito para separar cabeças, principalmente, e neste momento, a de Lourinho, do restante do seu corpo. Terminado o trabalho de carniceiro, despejando a cabeça de Lourinho num saco, Sérgio Santana, o ex-cangaceiro, deixa o cemitério carregando a cabeça do homem que tinha planos de arrancar a sua também. Ato 2. Era uma vez na Caatinga. Traga-me a cabeça do Lourinho. A ordem foi dada a Sérgio Santana, um ex-cangaceiro que já foi o maior de todos, mas agora vive sossegado na lavoura ao lado da sua mulher. O fazendeiro, o trapaceiro, ofereceu uma fortuna e proteção em troca da cabeça do Lourinho. Sérgio Santana relutou de início, mas após ouvir o plano do fazendeiro de como ele ceifaria a vida do cangaceiro, que já havia tentado tirar a sua meses atrás numa briga de bar, o acordo foi fechado e ambos preparavam para o grande truque.
O fazendeiro detalhou seu plano, que era o seguinte: Sérgio Santana simularia sua própria morte, um falso funeral e um enterro de mentira, fazendo com que todos da cidade acreditassem no seu finamento. Capangas do fazendeiro seriam os responsáveis por enterrar o seu caixão. Logo após receberem notícias do bar de que Lourinho já havia chegado na cidade. Ao sinal de que Lourinho estaria escondido no cemitério, pronto para exumar seu corpo, os capangas deixariam o local para Sérgio Santana concluir o plano, mantendo seu revólver do jeito, prontinho para atirar assim que a tampa do seu caixão fosse aberta. Começavam então os preparativos. Sérgio Santana ajeitou-se no caixão, armado com um revólver e um facão afiadíssimo, tão afiado que poderia levá-lo a óbito em caso de movimentos bruscos, vocês sabem, dentro daquela apertada caixa de madeira. Alguém já deitou dentro de um caixão? Mal dá para se mexer. Não casava nada com suas medidas. Isso era o pior. Tiraram nem as medidas do meu caixão? Resmungava o ex-cangaceiro, que temia agora se tornar um ex-vivo. Após fecharem a tampa do caixão, que embrulhava o desafortunado Sérgio Santana como se fosse um presente para os vermes, a carroça seguiu para o seu rumo, ao cemitério, carregando aquele pseudo-cadáver na traseira. A rua de terra esburacada sambava as rodas da carroça, deixando Sérgio Santana em estado de tensão. No escuro, com o facão balançando em cada tranco, indo em direção ao seu pescoço. Se porventura a carroça balançasse de forma bruta ao passar por um buraco maior, o estrago seria irreversível, transformando Sérgio Santana num autêntico defunto. Tudo correu bem durante a subida pela catastrófica estradinha. No cemitério, assentaram o caixão na cova e aguardaram o sinal. Minutos depois, dentro da sepultura, Sérgio Santana ouvia o som da terra batendo em cima do seu caixão. Com certeza, ele segurava seu revólver dentro do acanhado ataúde de madeira, pronto para disparar assim que retirassem a tampa do seu leito de morte. Chega então o momento em que Lourinho abre a tampa do ataúde e Sérgio, ainda eficiente no gatilho, dispara 2 tiros ao observar a silhueta obscura parada em pé em frente à sua cova, usando um chapéu de meia-lua. Logo após o balaço, Sérgio Santana levanta da tumba, agarra o seu facão, aproxima-se do finado Lourinho e desliza a lâmina afiada pelo seu pescoço, onde o sangue em profusão ainda esguichava do buraco que a bala fez. E agora, com a cabeça de Lourinho no saco, bastava então seguir caminho pelas árvores secas e cactos espinhosos da noturna Caatinga, local onde Sérgio Santana presenciou alguns dos maiores assombros daquela região. Que diabruras são essas que hesitam os passos meus? O solo fúnebre da Caatinga percorro, clamando o nome de Deus. Empunho em minhas mãos o meu revólver e o meu facão. De onde vens tais demônios a assombrar o meu sertão? Já passava da meia-noite e Sérgio Santana, não tendo encontrado um cavalo nas redondezas do cemitério, fraquejava entre os arbustos sinistros. A pé, já que o cavalo de Lourinho fugiu de susto após os disparos do revólver, aos passos cansados ele caminhava rumo à fazenda, passando antes pela Caatinga. O brilho da lua naquele momento resplandecia mais, tornando a viagem menos dificultosa para o ex-cangaceiro que, de longe, enxergava os cactos e as árvores de pouca folhagem como vultos medonhos. Antes fosse só isso, apressando-se para que seus olhos, mas não, alguns passos à frente, uma silhueta tornava-se nítida conforme ele se aproximava. Era um homem sentado, muito magro,
despido, segurando em seus braços uma criança, raquítica também, manifestando a sua fome. Sérgio Santana explorou os bolsos em busca de alimento, mas nada encontrou. E sem dizer nada ao faminto, sua jornada continuou. Precavido, o ex-cangaceiro virou suas sandálias ao contrário, tencionando despistar os ajudantes de Lourinho caso fosse seguido, fazendo com que eles perseguissem suas pegadas na direção oposta. Minutos depois, quase tombando de sono, Sérgio acendeu uma fogueira devido à fria corrente de ar que se alastrou pelo local. Deitou no chão para descansar as pernas e adormeceu instantaneamente. Não demorou muito e ele acorda, ao som de algo se arrastando pelo chão. Guiando o olhar em direção ao barulho, o ex-cangaceiro permaneceu perplexo, tentando entender como poderia a cabeça de Lourinho ter rolado alguns centímetros para fora do saco. Ela estava ali, mas estava fora do saco. Sérgio Santana era muito cético. Arranjou uma estaca e cravou-a no chão, metendo em sua extremidade a cabeça de Lourinho. Aí ele não vai fugir, impedindo-a de tentar fugir novamente. Pensando nas histórias dos antigos amigos do cangaço que relataram locais assombrados pela caatinga, destemido, ele se prepara para mais um cochilo antes de prosseguir viagem, esticando-se no solo poeirento, mantendo o olhar sonolento fixado na cabeça do Lourinho, fincado na estaca, onde queimava ao lado da pequena fogueira fumacenta. Lentamente, a visão do ex-cangaceiro foi ficando embaçada, e enquanto o sono vinha vindo, as trevas também surgiram. Sérgio Santana! Sérgio! Satanás! A voz maléfica despertou o ex-cangaceiro, berrando seu nome sistematicamente. Bem devagar, Sérgio Santana se levanta e caminha em direção à cabeça de Lourinho, que gritava seu nome com entusiasmo. Sérgio Santana! Satanás! Sérgio Satanás! Fazendo trocadilhos com seu sobrenome, a cabeça decapitada deixava transparecer uma fisionomia demoníaca, sorrindo em tom de deboche. Sérgio! Arregalando os olhos e deslizando sua língua para fora da boca, que aparentava ser muito maior do que o normal, salivando enquanto grunhia assustadoramente. Sérgio Santana suplicava à cabeça que ela se calasse. Para! Cala a boca! Mas ela continuava aos berros. Sérgio Satanás! A gente veio te buscar, Sérgio. Viemos te buscar, Sérgio. Enlouquecido e abalado, com as pernas já ficando bambas, o sujeito arrancou a cabeça da estaca pelos cabelos e, completamente furioso, botou a desgraçada dentro do saco de novo. E a passos largos, Sérgio Santana ansiava por desaparecer daquela caatinga o mais depressa possível. Aquele lugar é o lugar, ele só pode ser assombrado. Mas a madrugada sombria, que gozava a atmosfera do inferno, reservava mais obstáculos ao pobre infeliz. E após andar um bocado, agarrando com firmeza ao saco com a cabeça do Lourinho, de onde vinham os resmungos e gargalhadas em tons abafados, pois a cabeça continuava a falar. Falar é modo de falar. Ela gritava, ela berrava, ela gargalhava, ela falava palavrões. Sérgio Santana para e contempla mais um vulto. Mais um, idêntico ao que ele tinha visto anteriormente. Era o mesmo homem, sentado. Entretanto, agora de costas para o ex-cangaceiro,
aparentemente segurando nos braços o seu filho, ou o que sobrou dele. Ao se aproximar, Sérgio Santana é tomado por um arrepio quando nota, nos braços do homem, apenas alguns, Deus que me perdoe, alguns pedaços da criança que ele mesmo devorou para saciar a fome. O pai, pelo amor de Deus, o pai devorou o próprio filho. Já retratado antigamente em pinturas negras, concretizava-se agora diante de Sérgio Santana. A ânsia de vômito fez Sérgio cambalear enquanto corria, tatuando feridas em sua carne enquanto esbarrava nos cactos espinhosos. Pareciam ter vida própria, pareciam querer agarrá-lo. Não bastasse tudo isso, uma neblina começava a tomar forma, transformando o escuro da noite num clarão funéreo. Imóvel e com dificuldade de enxergar a bruma que cobria os seus olhos, Sérgio Santana desnorteou, não sabendo para que lado seguir, até que a voz do homem nu, rouca e melancolicamente detestável, proferia o quão faminto ele estava. Pouco a pouco a voz se aproximava, e o som do seu corpo esquelético, arrastando-se pela poeira, anunciava que ele poderia surgir de qualquer lugar naquele nevoeiro. Sérgio movimentou-se para todas as direções possíveis, apontava o seu revólver com o dedo trêmulo, pronto para disparar. E de repente sucedeu-se o silêncio. E o ex-cangaceiro rezou pela primeira vez em sua vida. O vapor quente começou a bulinar a nuca de Sérgio Santana, subindo até o seu ouvido esquerdo, ficando cada vez mais aquecido, e só então uma voz execrável murmura, martelando bem no seu tímpano: "Eu tenho fome." Feito louco e arrepiado, o ex-cangaceiro, dotado da perseverança, dá no pé, correndo para qualquer direção. Alivia-se quando encontra um cavalo, aparentemente também desnorteado pelo glacial nevoeiro. Sérgio Santana apalpa o bicho e se prepara para montar, desistindo logo em seguida, ao perceber que a droga do animal não tinha cabeça. Meu Deus! Era um cavalo decapitado, o cavalo que galopava normalmente, emitindo sons de relincho que vinham do rombo abismal do seu pescoço. Mas ele não tinha cabeça. Infausto, Sérgio Santana, à beira da loucura, caminha de costas, se distanciando do cavalo sem cabeça, até escorar num cacto, possibilitado de enxergar apenas seus pés em meio ao clarão nebulento. Pés que agora eram agarrados por mãos pútridas, mãos que brotavam do chão, mãos forçando o ex-cangaceiro a mergulhar pelas terras da Caatinga, direto ao fundo do inferno. Ato 3. Final. Eu e o diabo na terra do luar. Chamaste-me, eu vim. Apazigue o bater do coração. Sob o luar aqui estou, mas careço de tua devoção. Achas quente o calor da Caatinga? O que dizer do inferno, então? Na penumbra, o único som possível eram os passos que trituravam os pedregulhos da estrada de terra. A noite era tão quente que era possível acreditar que o sol fantasiou-se de lua, aquecendo a terra durante o luar do sertão. O sujeito que caminhava à tarde da noite na estrada de mau agouro, vez ou outra olhava de soslaio, incrédulo com a obscura fumaça que o seguia. Os arbustos que acompanhavam a estradinha movimentavam-se, passando a impressão de que algum animal, ou coisa pior, fosse saltar de lá. E o vento, que soprava nas costas do homem, trazia um aroma amargo que mais tarde poluiria a noite com cheiro de enxofre.
Uma voz trovejante, vindo de algum canto oculto, pede para o caminhante noturno parar. E ele para, temeroso, e ao se virar, se depara com a fumaça escura que o seguia. No meio da estrada carecida de iluminação, a fumaça dançante movia-se freneticamente, logo transformando-se num homem vestido de preto, um homem aparentemente sem face. E também sem cerimônia, o tal homem bizarro pergunta ao caminhante: se eu te dissesse que você tem apenas mais um dia de vida, o que você faria? Com a voz trêmula, o homem amedrontado responde que faria dezenas de coisas, detalhando cada uma delas, que aproveitaria ao máximo suas últimas 24 horas. Não contente com a resposta, o misterioso homem que surgiu da fumaça pergunta mais uma vez: e se eu te dissesse que você viveria até os seus 89 anos, o que você faria? O homem, já menos assustado, pensa mais um pouco e responde que não saberia ao certo o que ele faria, e termina com um simples, sei lá, muita coisa. O vulto negro e opaco aproxima-se mais um pouco e começa a esbravejar. É exatamente isso que eu acho engraçado em vocês. Sabendo do fim da sua existência, pensam logo em tudo o que gostariam de fazer, como se pudessem recuperar o tempo perdido, mas sabendo que poderiam viver ainda mais por muitas décadas, com tempo suficiente para fazer de tudo, estagnam-se e não fazem absolutamente nada. Ao ouvir as palavras que ecoavam como um trovão, o homem reflete e pondera que foi uma péssima ideia se envolver com forças ocultas, tendo agendado um encontro com o diabo naquela estrada. A ambição, em sincronia com a infelicidade, o faz recorrer a esses meios mórbidos. O diabo, astuto, não deu outra opção ao homem que, temendo que sua vida infeliz pudesse acabar em breve, fechou o acordo com o coisa ruim, que prometeu riqueza, poder e respeito, mas deixou uma coisa bem clara antes de desaparecer: desfrute bem, aproveite de tudo que eu lhe ofereço, mas lembre-se que um dia, talvez daqui a alguns anos, ou talvez no próximo século que se aproxima, eu voltarei. Eu volto para cobrar a minha dívida. Esteja preparado, ou ofereça-me muito mais do que foi oferecido aqui, nessa noite, sob a luz do luar. Michael Guedes está no Instagram e eu gostaria que vocês fossem lá visitar a página dele e também visitar o site de onde eu retirei esse conto, que é o contosdeterror.site, que é mantido há 17 anos pelo Paulo Soriano. Primeiro, meus comentários sobre o conto. Gostei, gosto dessa essa áurea meio interiorana de mistério e sobrenatural, e essa coisa, esse homem de preto que aparece no meio da encruzilhada à noite como uma fumaça e te oferece um trato. Isso é muito folclórico brasileiro, é muito da nossa cultura, e só quem esteve em volta de uma fogueira no interior à noite perto de um canavial, olhando, ouvindo o vento batendo nos pés de milho ali, no milharal, no canavial. E ali sempre tem um tio, né? O tio chega, às vezes esse tio, ele sempre traz, né, histórias de antigamente. Tomara que ainda persista
esse costume, né, por mais algum tempo ainda, por bastante tempo. A gente torce, né, para que tudo não vire apenas um bando de jovens, um olhando para o celular, o outro olhando para o seu próprio celular. Eu sou saudosista, eu gosto da tecnologia, adoro, mas é preciso preservar a cultura, né, do nosso país, do interior, das cidades também. Eu gosto do folclore urbano brasileiro. Eu acredito que é pouco representado ou pouco explorado. A gente é comum ver nas escolas trabalhos, principalmente em setembro e agora também no final de outubro, sobre lendas do interior, né? Então você tem a Curupira, tem a Mula Sem Cabeça, tem o Saci, e muito aqui em São Paulo também. Porém, as lendas urbanas, o nosso folclore urbano ainda engatinha, né? Os personagens da nossa cultura, embora existam, ainda está muito Eu não vejo, nunca vi trabalho exposto na parede da loira do banheiro, por exemplo, que é um negócio que eu acredito que tudo também tem um motivo, né? As lendas do interior aqui na cidade grande devem ser, claro que elas devem ser buscadas porque as crianças não conhecem, né? Então tem que fazer um trabalho de pesquisa, ir lá pegar a cartolina, fazer um bom trabalho ali para expor, né? Já as lendas urbanas é algo que talvez não precise de pesquisa, porque já está na boca deles, já está no dia a dia deles, embora cada ano menos eu venho ouvindo, que eu presto muita atenção enquanto eu estou passando lição. Eu tô de costas para eles ali, mas sempre com o rabo de olho, né? Vocês sabem como é, né? Você sabe que você tem que ficar um olho na lousa, o outro ali nas crianças, que eles se matam mesmo. E eu presto atenção nas conversas deles, porque sempre aprende alguma coisa, né? E cada vez menos eu ouço essas lendas. Por exemplo, a loira do banheiro mesmo, faz tempo que eu não ouço ninguém falar nos corredores das escolas sobre ela. Será, gente, que a loira do banheiro está morrendo? Será que ninguém chama mais? Ninguém aperta 3 vezes a descarga, chama o seu nome, a Blood Mary? É interessante a gente buscar saber. Eu vou fazer uma entrevista com ele sobre lendas urbanas, né? Embora esteja carregado de preconceitos, quando a gente pede uma pesquisa, a gente tem que tomar cuidado, porque o público dos alunos hoje é o mais heterogêneo possível. E de repente você pedir fazer uma proposta dessa, vai contra alguma coisa que alguém da família deles acredita. E sempre você vai estar ofendendo alguém, infelizmente. Então, por exemplo, você pedir, faça uma pesquisa sobre a loira do banheiro. Aí vai ter alguém ali que, de repente, por motivos religiosos, acredita que aquilo ali tenha algo a ver com o mal, com o diabo. E quando você vê, tem uma porção de pais sentados ali na sala da direção, prontos para fazer uma queixa-crime contra você. Então, hoje em dia eu sou muito mais medroso de alçar novos voos com os alunos em relação a pesquisas, tudo. Eu me mantenho mais. Outro dia, eu estou bem gripado, tá? Vocês me perdoem. Eu estou bem dentro do balde aqui, né, falando. Outro dia eu contando uma história, pedi para eles desenharem e era sobre um jacaré, era uma história do interior, né? E o menino desenhou o jacaré e a mãe ficou brava, porque aquele monstro no caderno do filho dela, aquilo era o diabo, só podia ser o diabo, ele com aquela boca cheia de dentes. Então, quando você chega na segunda-feira na escola, já tem uma lista de reclamações ali de determinado pai que considera que tudo é o diabo. O Teletubbies é o diabo, a Peppa é o diabo, a Xuxa é o diabo. Só não é diabo o diabo mesmo. O diabo é bonzinho, né? Mas percebam, isso é só um aperitivo
do que a gente trata, né, no dia a dia. Então hoje, até para contar a história de lendas dentro da escola, eu tomo muito cuidado, né? Mas eu adorei essa história. À meia-noite desenterrem meu cadáver. Conto de terror, enviado no dia 26 de maio para o contosdeterror.site do Michael Guedes. Michael, um abraço para você, viu? Continue escrevendo. Paulo Soriano, um abraço para você. Continue mantendo esse site maravilhoso. E a todos que estão ouvindo, um grande abraço do professor Marcelo Fávaro. Se quiser me seguir lá no Instagram, conta um conto _Favaro. Manda um oi para mim lá no inbox lá que eu vou mandar um áudio para você, tá bom? Até mais.